18 de junho de 2015. Juiz nega liminar e Alexandre Pato permanece vinculado ao Corinthians. Fábio Santos deixa o timão para reforçar o Cruz Azul do México. Palmeiras acerta a contratação do atacante Lucas Barrios para a sequência da temporada. E ainda, argentinos ligados ao escândalo de corrupção da FIFA se entregam em Buenos Aires e amistoso realizado entre Brasil e Egito também está sob investigação de pagamento de propina. Olá, boa noite. Pois é, a seleção brasileira deu vexame na Copa América. A equipe do técnico Dunga criou pouco, apresentou um futebol irreconhecível durante os 90 minutos e foi derrotada pela Colômbia por 1-0. Destaque negativo também para o Neymar, que se envolveu numa confusão depois do final do jogo e acabou sendo expulso. O resultado acabou com um tabu de 24 anos. A última vitória dos colombianos aconteceu na Copa América de 1991, quando eles venceram o Brasil por 2-0. Nosotros creíamos siempre en los jugadores, en el grupo. Sempre acreditamos nos jogadores e no grupo. Sabíamos que o trabalho daria resultado. E esta era uma boa oportunidade porque estávamos diante de um rival contra o qual tínhamos que jogar no topo. Por sorte, conseguimos nos superar e fizemos um jogo muito firme, onde conseguimos ganhar com justiça e com mérito. Estamos contentes porque todos os garotos fizeram um bom jogo. Hicieron un gran partido. Es así, es así. Hace 4 días estábamos tristes, hoy estamos felices. É assim mesmo. Há 4 dias estávamos tristes, hoje estamos felizes. Há 4 dias o Brasil também ganhou, hoje a Colômbia ganhou. Acho que isso é tudo. O futebol é assim. Hoje é muito mais competitivo e temos que estar atentos a tudo. Mais competitivo, não? E eu penso que tem que estar atento a tudo. O juiz não soube controlar a partida, acabou deixando todos os jogadores nervosos dentro do campo. E o final foi lastimável. Uma Copa América com tantos grandes campeões ser prejudicado por algumas atuações que não sabem controlar o jogo. Nós jogamos uma partida, né? Temos que estar pronto, temos um grupo. Logicamente gostaríamos de contar com o Neymar, não é possível. Temos que encontrar uma forma de poder superar a falta nesses 2 jogos, nesse próximo jogo do Neymar, e resolver a nossa situação. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é a seguinte: o Brasil se classificará para a próxima fase da Copa América, sim ou não? E eu já vou colocar outra pergunta para vocês que tem que responder no pique. Neymar deve ser o capitão da seleção brasileira, sim ou não? Neymar para mim não é capitão e a seleção corre risco de ficar fora. Godoy. O quê? Neymar deve ser capitão? Deve ser o capitão mesmo da seleção brasileira? O Neymar não foi escolhido para ser capitão por sua liderança e nem por seu comportamento. Né? Ele não tem espírito de liderança e nem tem condições de liderar um grupo. Ele foi colocado como capitão muito mais pelo que ele representa de ser a estrela maior da seleção, mas não tem perfil de capitão. O Pelé nunca foi capitão, não foi o Zito que era capitão? Não, nem no Santos o Pelé era capitão. Então, se você pegar o histórico de seleção brasileira, você vai ver que os capitães nunca foram os melhores jogadores tecnicamente. Taça, por exemplo. Nunca foram os melhores tecnicamente. O Brasil se classificará para a próxima fase da Copa América, Godoy? Eu acho que sim. Beleza. Então, o resultado, quer saber? No final do programa de hoje, pelo site gazetesportiva.net. A bola vai rolar nesta noite pela Copa América com apenas uma partida. Coloca aqui, Boquinha. Peru e Venezuela jogam às 8h30 em Valparaíso. Se vencer, os venezuelanos chegam aos 6 pontos e assumem a liderança do Grupo C, que tem Brasil e Colômbia com 3 pontos e o Peru com 0. Agora sim, a Justiça do Trabalho de São Paulo negou o pedido de rescisão de contrato de Alexandre Pato e o atacante permanece vinculado ao Corinthians. O repórter Filipe Sboril conversou com o juiz responsável pela decisão. Confira. A Justiça do Trabalho negou na manhã desta quinta-feira o pedido de antecipação de tutela envolvendo Alexandre Pato e o Corinthians num processo que tramita aqui, na 61ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. O motivo do indeferimento da medida liminar, o motivo principal, foi, na verdade, porque o Alexandre Pato ele não
é o credor direto das verbas de imagem, que são o principal motivo do pedido dele de rescisão contratual, na medida em que ele cedeu esses direitos de imagem para uma terceira empresa de que ele não é sócio. Esse é um dos motivos, e os demais motivos são o risco de gerar um dano exponencial tanto para o atleta quanto para os clubes. Por quê? Como se trata de uma decisão liminar, em caso de rescisão antecipada do contrato, caso isso seja revisto numa decisão futura, na decisão final do processo, o jogador teria que arcar com uma multa expressiva e de solvência bastante complicada, porque é um valor bastante expressivo, como consta na decisão. O senhor considera o direito de imagem juridicamente como parte do salário? A previsão legal destaca o direito de imagem do salário. Porém, dependendo da situação fática concreta, há jurisprudência pretérita dos tribunais em ambos os sentidos. É um tema que depende de análise probatória e pleno contraditório. O Alexandre Pato pode ingressar com um novo pedido de liminar? Nova liminar, não. O que possivelmente ocorrerá, em caso de inconformismo, ele ingressar com outra medida judicial perante o Tribunal Regional do Trabalho, para tentar reverter a decisão liminar que já foi proferida. O processo seguirá curso normalmente, com apresentação de defesa, eventual audiência para oitiva das partes, testemunhas, produção de provas. O processo correrá normalmente e só ao final de todo o contraditório, ou seja, da manifestação de todos, é que o processo virá para julgamento. A primeira audiência deve acontecer no próximo dia 3 de setembro e todas as partes serão ouvidas pelo juiz. Pato queria se livrar do Corinthians e do São Paulo. Não conseguiu isso, se queimou com as duas torcidas, de certa forma, continua preso ao Corinthians, que faz a do Pato, porque você vê como são os acordos, né? O Corinthians tem que pagar para uma empresa e a empresa não tem nenhum vínculo de sociedade com o Pato. O dinheiro é do Pato. Nós temos aqui no estúdio uma advogada. Então, se você quer mover uma ação trabalhista, consulte sempre um bom advogado. Boa, Godoy. Arrasou. Agora sim, nós vamos direto ao CT do Corinthians conversar ao vivo com ele, o repórter Adriano Dolfo, que já está na tela. Boa noite, Adriano. Eu quero saber como que a decisão do juiz foi recebida aí no Timão. Boa noite a você, Michele, ao Celso, ao Godoy, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui, foi mais um dia de preparação para o clássico contra o Santos, que acontece nesse sábado na Vila Belmiro. E claro que os jogadores devem estar insatisfeitos com essa questão, afinal, o Alexandre Pato sim recebeu os 10 meses de salários que estavam atrasados. Essa dívida do Corinthians com o jogador foi quitada e os jogadores do Corinthians permanecem sem receber todos os atrasados. O meia Renato Augusto, um dos principais jogadores do elenco, falou sobre essa questão, mas ele saiu pela tangente. Ele evitou dizer as palavras atrito e turbulência nesse momento em que o Corinthians enfrenta uma grave crise financeira. Vamos acompanhar o que disse Renato Augusto. Semana passada o Corinthians pagou 4 milhões atrasado para o Pato, dos direitos de imagem, para não ter problema na justiça, mas vocês continuam atrasados. Como é que essa informação do pagamento para o Pato caiu no grupo? Como vocês receberam isso? E se a diretoria passou alguma informação sobre quando pretende quitar essa dívida, o restante dessa dívida? Na verdade, a gente ficou sabendo pela imprensa, por vocês. Como eu falei, a dificuldade financeira do clube é muito grande e, pelo que eu li, tinha um processo em andamento, não sei realmente como foi. A gente fica esperando para que essa dívida, né, do clube seja quitada com a gente e ter paciência. Não adianta a gente ficar aqui querendo bater de frente, porque aí o problema vai ser ainda maior. Esse é o momento de unir com a diretoria, com o presidente, para que os problemas fiquem cada vez menor. Pois é, em meio a esse momento de união que o Renato Augusto citou nesse momento do Corinthians, alguns jogadores estão de saída, alguns já deixaram o clube, como Emerson Sheik, e o Guerreiro, outro está partindo. Caso do lateral esquerdo Fábio Santos, 29 anos, um dos líderes do elenco, um dos principais
jogadores do Corinthians. Ele substituiu o Roberto Carlos em 2011, conquistou diversos títulos, como a Copa Libertadores e o título mundial aqui pelo clube. Está de saída, acertou contrato com o Cruz Azul do México por 2 temporadas. O Corinthians vai receber, inclusive, uma compensação financeira por esta transação. O Renato Augusto é um dos melhores amigos do Fábio Santos e falou sobre a saída do amigo e também um jogador que é referência no elenco. Eu, como um amigo pessoal, posso dizer isso. A vontade dele, na minha opinião, era de ficar, mas não foi possível devido a tudo que vem acontecendo dentro do clube. Então, ficamos tristes com tudo, mas é a vida que segue. Agora temos que juntar os cacos, pegar quem ficou, achar um esquema e levar até o final do ano. Quem está ficando aqui tem jogadores com muita qualidade. O Jadson cresceu muito de produção nesses jogos, então tem nos ajudado bastante. Então, os jogadores que também estão chegando, como o Wendel, que está chegando agora ao time, é um jogador com muita qualidade também. Então, quem está ficando, estão ficando jogadores de qualidade. Dá para ficar um time bom. Agora só não pode ter um desmanche ainda maior, porque aí realmente vai complicar. Parece que é um recado também para a torcida, né? Não que você esteja mandando recado, mas é também já de conscientizar todo mundo, né? Porque o time está bem, está no G4, mas o discurso parece assim, olha, está complicado, vai complicar ainda mais, todo mundo precisa ter paciência. Não é preparar, é a realidade. Não estou preparando ninguém, não preciso mandar recado para a torcida, não preciso nada, até porque a torcida está vendo. O torcedor vê o jogo, sabe que o nível caiu um pouco, mas que a gente está tentando retomar o nível padrão, tentando retomar aquela vontade e estamos conseguindo. Vencemos um time que, na minha opinião, hoje talvez seja o melhor do Brasil, que é o Inter, que tem elenco, que tem força, tem jogadores experientes, e vencemos de uma forma boa. Então, o torcedor sabe que a gente vai dar o nosso máximo até o final. Está aí o Renato Augusto utilizando expressões como juntar os cacos, reconhecendo a queda no nível técnico do clube. Ainda em cima do Fábio Santos, foram 214 jogos pelo Corinthians e 104 gols. O Wendel retorna à posição de titular que ocupava no Campeonato Paulista e o Guilherme Arana, jogador das categorias de base do clube, que está emprestado ao Atlético Paranaense, vai retornar, mas só poderá atuar no mês de julho, porque está se recuperando de uma lesão no clube paranaense. Vamos aos estúdios, Michele. Muito obrigada, Adriano Dolfi. Agora é com você, Celso Cardoso e o Godoy. Bom, o Renato Augusto está tentando ser o mais sincero possível, não é nenhuma desculpa, não. O Corinthians perdeu jogadores importantes, perdeu o Guerreiro, perdeu o Emerson, perde agora o Fábio Santos, são jogadores que eram titulares. Então, obviamente, há uma diferença na qualidade do elenco. O Corinthians sempre teve um bom elenco. Os jogadores que vão entrar estão à altura? Alguns sim, outros nem tanto. Então vai depender muito do entrosamento que esse time vai ganhar. Eu vejo o Corinthians, Godoy, com o elenco que tem ainda, mesmo perdendo esses jogadores, com capacidade de brigar por pelo menos vaga na Libertadores da América. Com esse time ainda dá, mas vai ser sofrível, sofrido, vai fazer muito corintiano como o Valmir Arena, seu Zé lá de Rio Preto, ter que torcer de joelhos em cima do milho, viu? Bom, o assunto agora é o escândalo de corrupção na FIFA. Depois de colocar um amistoso entre Brasil e Argentina, que aconteceu em 2010 sob suspeita, os investigadores da Suíça e dos Estados Unidos agora investigam o jogo realizado entre a seleção brasileira e o Egito em 2011, em Doha, capital do Catar. A informação é do repórter Jamil Chad, do jornal Estado de São Paulo. Segundo a reportagem publicada hoje, o amistoso disputado no dia 14 de novembro de 2011, que terminou com vitória do Brasil por 2-0, 2 gols de Jonas, teria sido utilizado como forma de pagamento de propina em troca de votos para o Catar na escolha da sede da Copa do Mundo de 2022. O jogo entre brasileiros e egípcios aconteceu um ano depois da escolha do país árabe como sede do Mundial. Mas a suspeita é de que a partida tenha sido utilizada para quitar 2 dívidas. A primeira com o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que votou no Catar, e a segunda com Hani Aborrida, dirigente do futebol egípcio.
Bom, são os acordos e as maneiras encontradas de lavar esse dinheiro, né? De tornar essa propina algo, digamos, oficial. Né? Quer dizer, então, bom, você compra o voto, tal, a gente faz o jogo. Aliás, isso é muito comum também com o dinheiro que vai para a federação, confederação. Então, sei lá, tem uma premiação, olha, sei lá, um exemplo, 100 milhões vão para apoio ao esporte. Chegam 100 milhões na conta lá da federação, da confederação, e aí eles criam um evento para promover a comunidade, sei lá, gasta de repente 10 milhões, superfaturam e os 100 milhões já foram embora. É a mesma coisa, pagam um amistoso como cota de amistoso e aí está efetivada a propina. É assim que as coisas funcionam na FIFA, na CBF e é o que revelam esses dados e esses documentos. Mas não param por aí não, eu vou te contar, cara, aí os caras metem a mão mesmo. Outro dia eu fiquei sabendo, tem até uma prova de atletismo aí que vai ter aí, o cara que ganhou aí, a verba está disponível para ele, é um cara afastado do órgão estatal por coisas erradas e a grana está disponível na mão dele. Eu vou te contar, o Brasil, olha, ser honesto é exceção nesse país, cara. E ali nessa matéria aí, quando a gente falou, viu, Jonas, né? Faz tempo que a gente não fala do Jonas aqui no Gazeta Esportiva. Onde ele está, hein, Celso, Jonas? Está jogando na Europa, não é? Estava na Espanha. Quero mandar um beijo pro Jonas e pra família do Jonas, que sempre assiste o Gazeta Esportiva, tá? Beijão pra vocês. E hoje pela manhã, 2 argentinos procurados pela Interpol se entregaram em Buenos Aires. Pai e filho, os empresários argentinos Hugo e Mariano Hinks, se entregaram à justiça hoje em Buenos Aires. Os dois são diretores da empresa Full Play e estavam sendo procurados pela justiça norte-americana desde o mês passado, após uma ação do FBI, que prendeu, entre outros, o brasileiro José Maria Marim, ex-presidente da CBF. O advogado deles, Jorge Anzoregui, afirmou que a extradição para os Estados Unidos não deve ser imediata. O procedimento agora é a leitura do ato, onde nos dizem por que está sendo solicitado a prisão deles. Depois vamos esperar a documentação dos Estados Unidos. Existe um tempo específico para isso. Depois vamos ver o que fazer. Ambos estão sendo acusados de pagar dezenas de milhões de dólares em propinas a dirigentes de futebol para manter contratos de mídia esportiva. Hugo Hinks tem 70 anos de idade e já solicitou prisão domiciliar. Molhando a mão, você tem direito. Não molhando a mão. Então, os empresários acabam sempre sendo os bandidos, né? Mas e os dirigentes que exigem, se não vendem, né? Não vendem. Então, cara, você chega lá com a proposta honesta. Mas aí o dirigente, que é o vagabundo da história, fala, não, mas eu vendo para você desde que eu receba tanto. Se você quiser sobreviver, você tem que pagar. Ou paga ou não sobrevive. Também não sei também, viu, Godoy, se chega a esse ponto não. Acho que quem está entrando nesse mercado sabe quais são as regras e sabe também que ele molhando a mão ali, ele vai ter o dobro para receber aqui. Sabe, eu acho que quem é realmente honesto, de fato, não entra nessa parada que já sabe como funciona. Mas se você não entrar, entendeu? Você não sobrevive. Vai fazer outra coisa. Entendeu? Tá bom. Então, não seria muito mais fácil o dirigente ser honesto e fazer uma concorrência honesta, legal, né? Simples, ou ter uma investigação. Não teria corrupção. A corrupção existe porque o cara vai, eu vendo, mas eu quero... Tem quem corrompe, tem o... Né? Se você quiser viver, por isso que está essa engrenagem aí, essa bola de neve que vai crescendo. Talvez. Todo mundo quer... Você viu um vagabundo aí do ISS aí, né? Foi lá para delação premiada e continua roubando os parceiros, porque ele estava acobertando os parceiros. O vagabundo é vagabundo, cara. Não tem jeito. Aí, talvez seja o caso de você criar mecanismos, né, que deixem mais transparentes essas transações para coibir esse tipo de ação e punição realmente rigorosa para quem se envolve nesse tipo de coisa. Né?
Muito bem, fale conosco através do Twitter do programa, o endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva, lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva, tá bom? Quero aproveitar e mandar um beijão aqui pro Thales H, pro Amarildo Alves, pro Roberto Moraes, que falou que não tem um jeito de escalar a Marta na seleção brasileira, Val Silva, Rubens Lacativa, Alan Oliveira, Roberto Moraes, já falei, e o Júlio e o Marcelo Queiroz. Obrigada, beijão pra todo mundo. A Marta sofreria pra caramba nessa seleção masculina aí. Sofreria, né? Porque só ela ia ser boa, ele e o Neymar. Neymar. De rato lá, ela ia sofrer pra caramba. Ou não, ou talvez fizesse realmente a diferença, né? Não, ele ia sofrer tanto quanto o Neymar sofre. Agora é o seguinte... Peraí. Com todo respeito ao Neymar, a Marta foi eleita 5 vezes, se não me falha a memória. Melhor do mundo. O Neymar não ganhou nenhuma e não dá pra comparar, hein? Não dá pra comparar, hein? A Marta sobra muito ainda se comparar com o Neymar. Mas jogando no meio das mulheres. Mas é injusto mesmo. Diferente. Bom, seguinte, domingão, vou falar com você aqui, domingão, mesa redonda, presença confirmadíssima do técnico do São Paulo, colombiano Juan Carlos Osório. Ai, colombiano. A partir das 9h30 da noite aqui na TV Gazeta. Então, no domingo, mesa redonda, o técnico do São Paulo, Juan Carlos Osório, vai estar aqui contando todos os planos dele. Tá bom? Pra você. Ensinando. E veja como a diferença da postura com os técnicos brasileiros, né? Independentemente do resultado, aí, Edgar Moura, você São Paulino de Sorocaba, independentemente do resultado, Juan Carlos Osório no programa. Aí, os seus treinadores brasileiros bundões, olha o que o colombiano tá fazendo, não quer saber se vai ganhar ou perder. Bem, assumiu, viu, Alberto Valentim? Não pode ser bundão, tem que assumir e aparecer, cara. Não é só treinador, não, jogador também. Jogador nem se blinda na assessoria de imprensa. Se eu ganhar, por isso que nós estamos com essa seleção aí, pé de rato, joelho de porco. E não se preocupem que o Flávio Prado estará conosco aqui também, ele tomou uma injeção hoje no bumbum, ele mesmo me falou, e ele vai ser sarado até domingo. Ficou apaixonado no farmacêutico. No médico elétrico da injeção, eu também ouvi dizer. Bom, o Brasileirão vai ter nesta noite uma partida antecipada da 8ª rodada. Coloca a arte aqui, Boquinha, que hoje não teve um dia fácil, meu amigo, não é fácil. Figueirense, 15º colocado, com 8 pontos, enfrenta o Internacional, 14º com 9. O jogo começa às 9 horas no estádio Orlando Scarpelli. Scarpelli, sem o E na frente. Hora de falar do Palmeiras, que acertou mais um reforço para a sequência da temporada. Veja na reportagem do Garrafa. O elenco palmeirense sabe que com a troca de treinador, o Verdão vive um clima de recomeço. Dá um ar tipo, agora zerou tudo, todo mundo tem as mesmas condições agora, quem estava jogando vai querer mostrar que estava em condições de estar de titular mesmo, e quem não estava jogando vai querer ganhar seu espaço agora. Para reforçar a tese de recomeço, o Palmeiras continua se reforçando. A diretoria do Verdão confirmou hoje a contratação do atacante Lucas Barrios, que estava no futebol francês. Mas ele só vai se apresentar após o encerramento de sua participação na Copa América com a seleção paraguaia. O pessoal da direção aí tá buscando os reforços. A palavra mesmo já diz reforço, é para reforçar, né? Para dar mais força. E tipo, jogador de seleção, com certeza não é qualquer um, tem que ter muita qualidade. Depois da contratação do atacante Lucas Barrios, o Palmeiras deve confirmar a qualquer momento a contratação do zagueiro Leandro Almeida, que está vindo do Coritiba. E o zagueiro Vitor Hugo não está nem um pouco preocupado com a concorrência na zaga do Verdão. Vai ser uma disputa sadia, se der certo dele vir aí, e espero que ele venha para somar, né? Porque é importante ter jogador, um elenco bom, porque o campeonato brasileiro é muito longo e a gente precisa ter muitas peças de reposição. Se ele vai ser titular, isso aí só o tempo vai dizer, o trabalho e o professor. Mas eu sei que vai ser uma briga muito sadia. Ele, o Toby, o Jackson, o Vitor, o Wellington, até o Natan. A gente está brigando demais e que o professor escolha quem é o melhor. Vamos fazer nosso trabalho da melhor maneira possível, jogar a bomba para ele. Enquanto os reforços não chegam, o Palmeiras se prepara para a partida de sábado contra o Grêmio em Porto Alegre. O objetivo é vencer para engrenar no campeonato. Mas vencer partidas seguidas nessa competição não é tarefa nada fácil. Você viu como é que é o brasileiro? Não tem um jogo fácil. Que isso, a gente ganha um jogo difícil como foi o do Fluminense, daí você acha que vai ter uma
uma semana boa de trabalho assim, que não vai ter pressão, mas daí você já pensa, caramba, vamos pegar o Grêmio agora. Misericórdia, depois do Grêmio já tem o São Paulo. É só jogão, cara, um jogão atrás do outro. Eu acho que querer engrenar, querer embalar, todo time quer, mas tem que mostrar dentro de campo e é difícil demais conseguir bons resultados no brasileiro, mas eu acho que a gente tem condição sim, cara, condição de ir lá e buscar um grande resultado e jogar aqui em casa com o apoio da nossa torcida e fazer um grande jogo contra o São Paulo, como fizemos no Paulista, se Deus quiser, dá para repetir o feito. Diga, Godoy. Esse Leandro Almeida aí não é reforço, é contratação. É ruim pra caramba também. Aliás, dessa becaiada que tá lá no Palmeiras, Pascoal, dessa becaiada que tá lá, eu tenho a mesma opinião do Átila Abreu, o campeão de Stock Car, lá de Sorocaba. O melhor deles é o Natan. O melhor deles é o Natan. Ou o menos ruim deles é o Natan. Aí fica buscando essa becaiada aí só por causa das comissões, viu, cara? Você sabe que eu gosto do futebol do Vitor Hugo, por exemplo? Acho então, o Vitor Hugo não é pior do que esse Leandro Almeida. Esse Leandro Almeida é ruim. Veja só o Curitiba. O Curitiba estava no sufoco ano passado, está no sufoco esse ano e o Leandro Almeida lá. E o Leandro Almeida lá, cara. É mais um. Esse é contratação, não é reforço. E o Lucas Barrios, eu não sei não se é reforço, viu? Não sei não se é reforço. É um Cristaldo com grife, hein? É um Cristaldo com grife, esse Lucas Barrios. Não sei não. Bom, sobre o Cristaldo eu já disse aqui algumas vezes, não vou me contradizer. Eu gosto do Cristaldo. Então. Eu gostaria de vê-lo no meu Mujimirim, por exemplo. Acho que está faltando muito. Você tá de brincadeira, pô. É muito jogador para pouco time. Para. Que é isso? Não fala mal do Mujimirim, o Carrossel Caipira. Não, o Carrossel Caipira era time. Era time, mas esse time que tá lá, vou te contar, que vergonha para as tradições do Mujimirim. Do passado, deixa. Tá bom, é o que me alimenta. O time é lanterna da Série B, você quer que eu vá fazer o quê? O museu. Agora, até perdi o fio da meada, onde eu estava. Enfim, eu acho que até que o Lucas Barrios acha um bom reforço. Acho que é um bom reforço, sim. Não, contratação. Reforço não, contratação. Está atendendo a pedidos, trata-se de uma boa contratação. Os caras passaram a chamar a contratação de reforço. Eu sou absolutamente contrário à maneira de gerir do Paulo Nobre, mandando um técnico embora a cada 3 meses. Não concordo com isso. Mas, por outro lado, tem que admitir que pelo menos está contratando alguns jogadores. Podem não ser estrelas do futebol mundial. Mas o Palmeiras está se reforçando e está na contramão de todos os outros que estão se desfazendo de jogadores. O Corinthians está perdendo jogador, São Paulo está perdendo jogador, o Palmeiras pelo menos está se reforçando. Voltamos a fazer contato com o repórter Adriano Dolfo, que está no Corinthians. Mais uma vez, boa noite, Adriano. É isso aí, boa noite, Michele. Voltamos aqui do CT Joaquim Grava, o Godoy, o Celso falando sobre jogadores chegando no Palmeiras, aqui no Corinthians, uma situação completamente inversa, né? A gente já citou o caso do Fábio Santos, outros atletas possivelmente de saída, casos do Danilo e do Ralf com contratos se encerrando no final do ano, do Petros, que recebeu uma proposta do Betis da Espanha, bem provável que ele também saia do clube, e ainda atletas que podem chegar. Casos do Theo Gutierrez, jogador do River Plate, um jogador que interessa ao clube, o atleta em entrevista ao final da partida contra o Brasil na Copa América declarou que interessa sim jogar no Corinthians. O Dentinho, que está realizando treinamentos aqui no CT Joaquim Grava, ao lado do ex-santista René Júnior. E claro, uma notícia importante também, o Renato Augusto, que concedeu a entrevista hoje, vai completar 100 jogos com a camisa do Corinthians. Jogador confirmado no time titular para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. E o Wagner Love também confirmadíssimo, ele que vai herdar a camisa número 9 do atacante guerreiro. Uma notícia quentinha que acabou de sair no Twitter, o superintendente de futebol do Corinthians e ex-presidente do clube, André Sanches, confirmou a informação de que o funcionário do clube que havia colocado a inscrição "põe no DVD" após a vitória sobre o Inter de Porto Alegre no telão da Arena Corinthians, o funcionário foi readmitido pelo presidente do clube, Roberto de Andrade. Essas são as notícias aqui do Corinthians, viu, Michele? Aí com o apoio de toda a nossa equipe técnica, da Marina também na produção, do Josiel e do Vítor aqui cuidando das imagens. Tá
Tá certo, Adriano Dolfi. Pois é, o André Sanches elogiou a atitude de recontratar esse funcionário que escreveu no telão, põe no DVD, quando o Corinthians ganhou no Internacional, né? Mas na época dos fatos, o Roberto Andrade foi contra a atitude dele e o Tite também, né? É inaceitável esse tipo de comportamento, não pode misturar as coisas, né? Mas o André falou que faz parte do futebol, a brincadeira. Então, senão fica sem graça. Eu não acho não que isso pode gerar uma baita confusão depois. Bom, o Adriano Dolfi, é a força do hábito, né? A intimidade às vezes é uma... Eu gostaria de saber sobre o Theo Gutierrez, né? Aí no Corinthians, se existe realmente um otimismo muito grande, que a gente sabe que o Corinthians vive um problema financeiro, um problema de dificuldade para conseguir verba. Existe aí esse otimismo mesmo em relação à contratação do Theo Gutierrez, que foi bem, inclusive, contra o Brasil e também na seleção da Colômbia e no River Plate? Pois é, Celso, existe sim, um jogador que foi importante na partida contra o Brasil e vem sendo importantíssimo na participação do River Plate na Copa Libertadores da América, ao lado do Carlos Sanches, o uruguaio. O uruguaio, porém, já concedeu entrevistas dizendo que prefere ficar no River Plate para terminar a participação do clube argentino na Libertadores. O Theo Gutierrez, pela declaração concedida após a partida contra o Brasil, demonstrou interesse em jogar aqui, disse que é uma grande camisa. Claro que vai depender também da liberação do clube argentino. A gente sabe que isso às vezes não depende só do Corinthians, mas o Corinthians está demonstrando muito otimismo sim, viu, Celso? Adriano, esse negócio do Theo Gutierrez aí é para passar mel na boca do torcedor do Corinthians, pô. Ele tem que ficar lá no River por causa da Libertadores. Depois da Libertadores, vence o prazo da janela. Vai ter que pular a janela, vai ter que pular o muro. Então não é muito, para a realidade do Corinthians, seria muito mais honesto dizer que, olha, nós vamos buscar alguns jogadores que nós emprestamos, inclusive lá no Bragantino, no Atlético Paranaense, e promover alguns garotos que merecem uma oportunidade aí para ir mesclando com alguns experientes que estão aí. Não é um engodo essa história do Theo Gutierrez, não, Adriano Dolfi? Olha, Godoy, realmente a gente não sabe se as informações que circulam aqui no CT Joaquim Grava são apenas para dispersar também esse momento ruim que vive o clube, com atraso no pagamento de salários, mas entre Theo Gutierrez e Dentinho, eu diria que o jogador mais próximo do Corinthians é o Dentinho. Isso porque ele já está treinando por aqui, tem um contato diário com os outros atletas, com a diretoria também do Corinthians. Fica a dúvida como está o Dentinho, como está o rendimento dele hoje em dia, já que desde que ele saiu daqui do Corinthians para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ele marcou apenas 6 gols. Fica essa dúvida para a torcida e, claro, para a comissão técnica e também para os jogadores do Corinthians. Muito preciso você, Adriano Dolfi, até porque os telespectadores estão dizendo justamente isso. Como assim o Dentinho, que só marcou 5, 6 gols lá na Ucrânia, ele de volta ao Corinthians? Aí não dá, né? Opinião dos telespectadores me escrevendo aqui. Muito obrigada, Adriano. E depois da saída do Rodrigo Caio, agora é a vez de Paulo Miranda deixar o tricolor. A diretoria confirmou nesta tarde que o zagueiro foi negociado com RB Salzburg da Áustria por 2 milhões e 700 mil euros, ou seja, quase 9 milhões e meio de reais. O zagueiro viaja na próxima semana para a realização dos exames médicos. Enquanto isso, o técnico Juan Carlos Osório, que estará conosco no Mesa Redonda domingão, segue preparando a equipe para o jogo do próximo domingo contra o Avaí. Veja como foi a quinta-feira tricolor na reportagem do Esboril. Já estava combinado desde que El Profe chegou ao São Paulo. Pelo menos uma vez antes dos jogos, o treino seria mais reservado, fechado para a imprensa. Nesta quinta-feira foi assim. Mistério para saber o time que enfrenta o Avaí no final de semana. Tudo para manter a postura ofensiva e permanecer na liderança. O retrospecto tá maravilhoso, a primeira colocação tá muito legal, só que a gente tem que ter o pé no chão, ter muita humildade, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, se a gente vacilar, a gente perde ponto em casa. No pouco tempo que tivemos em campo, pudemos notar que pelo terceiro dia consecutivo, Rogério Ceni não treinou e é dúvida para o confronto do final de semana. Luiz Fabiano, suspenso, fica de fora. Denilson, com dores no joelho, ainda está em tratamento e prestes a ser negociado com o futebol dos Emirados Árabes. Outro que também está de saída é Paulo Miranda, que recebeu proposta da Áustria. Depois do volante Rodrigo Caio deixar o time, a diretoria vai ter que repor essas peças. O futebol pede isso, o futebol brasileiro muito mais, porque precisa de recursos.
E a venda de jogadores é natural em qualquer equipe do futebol brasileiro. E tem que correr atrás, tem que suprir essas ausências. A novidade está na frente. Juan Carlos Osório ganhou uma ótima notícia para o ataque tricolor. Bom para o técnico, mas ruim para Alexandre Pato. O juiz da 61ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho negou nesta manhã o pedido de Alexandre Pato e não concedeu a liminar. Portanto, ele continua vinculado ao Corinthians e é emprestado ao São Paulo. O técnico gostou e os jogadores também. O Pato é um jogador que nos ajuda bastante dentro dos jogos. Você pode ver aí os jogos que ele pôde jogar, ele nos ajudou com gols, enfim. É um jogador importante, é um jogador que supre com a ausência do Luiz Fabiano, como o Luiz não vai jogar. Ele jogando, o nível mantém, um ou outro indifere, porque são dois jogadores de muita qualidade, e isso é bom pra gente. Por enquanto, o processo segue tramitando na Justiça. Uma nova audiência está marcada para o próximo dia 3 de setembro. Até lá, Pato terá que ficar sentado, esperando uma nova decisão. Pois claro que se você tem uma dívida, Godoy, se alguém tem uma dívida com você tem todo o direito de cobrar essa dívida na Justiça. Né? Tem todo o direito de cobrar na Justiça. Justiça cobra no pau. Mesmo nem assim o Dimas Macedo me pagou. Ainda esse nome? Ainda me deve. Mas ia tempo que você não falava. Mas me deve ainda. Não tem jeito de receber. Falar isso também, tem muita gente me devendo também. Não entendo. Justiça não, vou encher ele de porrada se ele não me pagar. Não, justiça demora muito. De qualquer forma, o Pato foi para as vias legais. Né? Mas nem precisou. Ele entrou na Justiça. Um advogado bom. Ele entrou na Justiça, no mesmo dia o Corinthians pagou, não teve nem discussão. Quando o Corinthians recebeu a intimação. A intimação já pagou. Vou indicar o Dr. Júnior Conte para ele, porque ele precisa de um advogado bom. Porque eu acho que o cara errou aí na petição. Porque quem tinha que entrar com a questão não era necessariamente ele, era a empresa. Erro primário, pô. De qualquer forma, tá aí, vai ter que esperar, o pagamento foi feito, mas ele não conseguiu desvincular. A situação do Pato é muito delicada, Godoy, porque ele foi contratado pelo Corinthians, havia uma expectativa de que ele fosse brilhar, fazer, acontecer, não aconteceu. Aí caiu do céu que foi para o São Paulo, uma negociação que eu acho, assim, curiosíssima. Um presente para o São Paulo. Porque o Corinthians entrega para um dos maiores rivais um jogador que custou 40 e ainda paga metade do salário. E nem assim o Pato aconteceu. Quer dizer, acho que não tem salvação esse Pato, não. Esse marrecão com grife aí me lembra bem o Novelli, goleiro que jogava com camisa Banlon. Lembra aquela camisa? Não. Banlon. Só tem grife esse marrecão aí, cara. Um marrecão de gravata, cara. Eu achei que ele fosse... Um traje com roupa italiana. Olha, eu achei que quando ele foi pro Milan, que ele seria eleito o melhor do mundo. Eu achei que ele brilharia no Corinthians. Achei que ele ia aproveitar a chance no São Paulo. Você precisa rever os seus conceitos. Esse era um jogador para estar na seleção brasileira se jogasse, o que sabe. Era para ter disputado a última Copa do Mundo. Né? Então, por isso que os nossos craques estão aí, sumindo. Bom, vem cá, Pascoal. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.net deu que não. 56% o Brasil não se classificará para a próxima fase da Copa América. Meu pai. Bom, o programa de hoje termina aqui. Celso Cardoso no Jornal da Gazeta. Daqui a pouco. E a gente volta amanhã às 6h. Godoy, boa noite. Boa noite. Para a família do Edson da Rocha, minhas condolências. Força, gente. Vamos seguir a vida. Fiquem com Deus. Ainda é possível. It may